aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Eu sei que tá todo mundo no hype da Barbie agora, mas se vocês puderem parar um pouquinho pra assistir esse novo filme original da Netflix, eu garanto que vocês vão adorar porque ele é muito bom. Clonaram Tyrone, ou They Cloned Tyrone, é o debut direcional do Joel Taylor. O Joel Taylor ele também escreveu o roteiro de Creed 2, então você já sabe que o roteiro vai ser muito bom em Clonaram Tyrone por conta do histórico do Joel Taylor. O filme conta a história de 3 personagens improváveis que acabam se encontrando no meio de uma investigação pra lá de conspiratória, com um tema que é muito engraçado e ao mesmo tempo muito relevante hoje. Começa essa crítica dizendo que, como fã de cinema negro, eu tô muito bem alimentada esse ano, principalmente com muitos projetos temáticos relacionados a afro-surrealismo e afro-absurdismo. Eu não vou explicar muito sobre esse tema nesse vídeo hoje, porque eu quero fazer um vídeo separado para falar sobre esses 2 gêneros específicos de cinema. Mas hoje eu tô só usando esses termos para contextualizar e para vocês conhecerem um pouco sobre qual é a temática geral desse filme e de outros projetos que eu vou mencionar aqui. Para exemplificar produções recentes que tem essa temática, a gente tem várias. Começa por I'm a Virgo, a mais nova série original, né, do Prime Video, que é muito legal. A gente tem Atlanta, do Donald Glover, que é outra série excelente que eu recomendo. A gente tem Get Out e Nope, 2 filmes excelentes do Jordan Peele que seguem também a mesma temática. A gente tem Sorry to Bother You, outro filme excelente que segue a temática afro-surrealista. A gente também tem Guava Island, outro filme do Donald Glover. Como vocês podem ver, o Donald Glover, ele adora esse tema, né, gente? A gente tem a nova versão de Candyman. O Candyman antigo também era afro-surrealista, mas o novo da Nia Costa tem mais elementos afro-surrealistas. Inclusive, ela é a única mulher, né, da lista por enquanto, e eu já vou falar sobre isso. Um exemplo bem legal de filme brasileiro afro-surrealista é o Orfeu Negro. Gente, esse filme é bem antigo, ele é de 1959, mas ele é um dos exemplos de cinema afro-surrealista. Assim, aliás, faz tempo, né? É uma pena que é um dos poucos que tem. A gente tá precisando de mais filmes nacionais, hein, com tema afro-surrealista, com direção de diretores negros também, né? A Nia da Costa, como eu falei, é uma das poucas mulheres do afro-surrealismo atual que a gente vê. Eu sinto muita falta disso, não apenas falta de diretoras mulheres dirigindo afro-surrealismo, como também sinto falta de protagonistas femininas. Todos esses projetos que eu falei pra vocês aqui de afro-surrealismo tem protagonistas que são homens negros. Claro que em Clonaram Tyrone a gente tem 3 protagonistas específicos, tem uma mulher no meio, mas a gente ainda tá pra ver um projeto que tenha protagonismo feminino, então quero muito ver isso mais pra frente. Voltando a Clonaram Tyrone, a gente tem 3 personagens principais. Primeiro a gente tem o traficante chamado Fontaine, interpretado pelo John Boyega. A gente tem uma garota de programa chamada Yo-Yo, que é interpretada pela maravilhosa da Teyana Parris. E a gente também tem um cafetão muito engraçado, que é o Slick Charles, interpretado pelo Jamie Foxx, que aliás, gente, vamos torcer por ele. Ele teve uma situação de saúde recentemente. Ele já gravou vídeo falando que ele tá bem, mas tô na torcida pra ele estar 100% recuperado, a gente não sabe o que é. Mas enfim, é bom ver ele de volta às telas. Esse elenco de milhões tá muito bom. E a química que eles têm em tela, gente, incrível. Eu sabia que eles iam ser incríveis juntos, mas depois de assistir o filme eu fiquei, gente, quero ver esses 3 em muitos outros projetos juntos, mais pra frente. O filme já começa genial por colocar como protagonistas 3 dos maiores estereótipos de personagens negros e pessoas negras dos Estados Unidos. É muito interessante, isso aí é importante pra trama, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo por que é tão importante ter esses 3 personagens. Se tem uma coisa que a comunidade negra americana adora, são teorias da conspiração. A gente já cresce ouvindo muitas teorias da conspiração, muitas, do rádio, da televisão. A gente ouve muito sobre isso e o mais interessante é que grande parte das teorias da conspiração acabam se provando verdadeiras. E é isso que o filme vai abordar. Coisas estranhas começam a acontecer no bairro negro de Glen, que é onde os protagonistas moram. Pessoas começam a desaparecer,
pessoas que morreram começam a voltar à vida e muitas coisas estranhas começam a acontecer com as pessoas do bairro também. Elas começam a agir de uma forma muito peculiar. São tantas camadas e tantas mensagens nesse filme que se eu fosse destrinchar ele inteiro, daria mais uma hora de vídeo e eu não vou gravar uma hora de vídeo, mas vamos lá. Clonar no Tyrone é puro suco do Blaxploitation dos anos 70. Pra quem não conhece o gênero, eu vou falar um pouquinho mais naquele vídeo que eu falei que eu vou fazer depois, né, sobre afro-surrealismo também, mas Blaxploitation é um gênero de cinema negro, que acho que eu já comentei também em algum vídeo, depois eu vou deixar aqui falando sobre cinema negro, mas é um gênero bem importante que nasceu nos anos 70, onde negros eram os protagonistas e não apenas isso, eles eram os agentes investigativos, eles eram os espiões, eles eram os policiais, eles eram o centro das histórias, né? Porque até então, todos os personagens negros, eles eram estereótipos ruins e quase nunca estavam na posição de protagonistas. E quando eram protagonistas sempre pro lado mais estereotipado e o lado que não era legal. Então o Blaxploitation, ele veio realmente para mudar o cinema e é muito legal que Clonar no Tyrone bebe muito de vários filmes de Blaxploitation, tipo Black Dynamite. Vou deixar aqui uma fotinho pra vocês verem. E eu acho muito genial que a gente não sabe exatamente quando se passa Clonar no Tyrone. Porque assim, ao mesmo tempo em que o visual deles remete aos anos 70, os carros também, o telefone também, a gente tem referências a Beyoncé, a gente tem referências a Michael Jackson, né? A gente tem a roupa da Yo-Yo, que por mais que lembre os anos 70 aqui na parte de cima, essas cores e esses formatos são muito futuristas. A mesma coisa vai pro estilo dos Slick, né? Com esse cabelinho aqui assim, é muito futurista. E eu achei genial, né? O filtro também do filme meio granulado, com esse filtro meio sépia, é puro suco dos anos 70. Só que eu acho que é muito legal eles colocarem proposital vários sinais que a gente não sabe se o filme se passa num passado onde tem tecnologia, a gente não sabe se esse filme se passa no presente ou se esse filme se passa num futuro não tão distante. Não tem como saber, e isso é proposital por conta de toda a trama que a história está envolvendo. Se você ainda não conseguiu associar o gênero de Blaxploitation a filmes que você já assistiu, eu vou trazer um aqui que você com certeza assistiu na sua infância, principalmente se você é uma pessoa dos anos 90, filmes como Austin Powers. A gente tem a personagem Foxy Cleopatra, interpretada pela Beyoncé, que é uma referência direta a duas estrelas, né, duas atrizes de filmes Blaxploitation, a Foxy Brown e a Cleopatra Jones. São duas atrizes que marcaram Blaxploitation e eles juntaram essa personagem para trazer no Austin Powers. Então você realmente já viu referências ao cinema Blaxploitation, mesmo que você ache que não tenha assistido o filme antes. O filme traz uma boa dose de comédia escrachada, né, claro, mas também traz drama e muitas referências à cultura negra dos Estados Unidos especificamente. A gente tem desde o entretenimento até hábitos específicos culturais que constroem toda a comunidade. Tem um easter egg que eu praticamente surtei, porque quando eu era pequena nos Estados Unidos tinha um programa que chamava In Living Color. Era um programa de comédia protagonizado, roteirizado por negros. O único ator, né, que era homem branco do elenco era o Jim Carrey. Os negros, aliás, adoravam o Jim Carrey nos anos 90, então ele era o único ali do elenco, né, que era recorrente. E era muito legal. E por que eu tô falando desse filme agora? Porque a gente tem um easter egg baseado nessa série. Tem um easter egg muito particular que eu praticamente surtei, porque quando eu era pequena existia um programa nos Estados Unidos de comédia chamado In Living Color. Esse programa de comédia, ele era protagonizado e roteirizado por atores negros. Foi esse programa que lançou os irmãos Wayans pro mundo e também foi esse programa que trouxe dois atores que a gente vai mencionar do filme. Um deles é o Jamie Foxx e o segundo é o David Grier. Por que eu tô falando do David? O David, ele faz um personagem em Clonar no Tyrone, que é esse padre aqui. Hilário. Aliás, tem outra coisa interessante de In Living Color, todo o elenco era negro, a não ser por um homem branco que era o Jim Carrey. Por mais que o cameo dele seja bem pequenininha a participação, eu achei muito bom, porque realmente foi meio que um easter egg pra quem assistia esse programa quando era pequeno. Pegando esse ponto do padre, eu vou falar agora sobre as conspirações. Eu achei genial que o Ruel trouxe
no ambiente do filme locais em que a comunidade negra frequenta. A gente começa pelos restaurantes de frango frito, pelas igrejas, pelas lojinhas de esquina, pelas casas noturnas. Tudo isso é estereótipo, mas vocês sabem que existem estereótipos que são reais. E esses são locais que a comunidade realmente frequenta com uma boa frequência, por isso que o filme toca nessa ferida. E aí começa a crítica de verdade do filme. Homens brancos invadindo esses locais para controlar, né, e manipular a comunidade negra. Começa com o frango frito que eles gostam de comer, né? Depois vai pro produto permanente que as mulheres passam no cabelo, né? Depois vai para aquele suquinho de uva de galão que a gente adora comprar no Publix ou no Walmart. E por aí vai, nas músicas que a comunidade ouve. O filme não traz apenas as mensagens políticas, às vezes ele parece até um documentário, porque muitos experimentos realmente aconteceram na comunidade negra nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas é mais tenso pensar que a conspiração muitas vezes é real. Por mais esdrúxulo que seja, a gente sabe que os Estados Unidos foi e ainda é palco para muitos experimentos com a comunidade negra. Então eu acho que essa mensagem é extremamente relevante ainda hoje e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Basicamente assim, Clonaram Tyrone não é um filme tipo totalmente diferente de tudo que eu já vi. Tem várias coisas que eu já vi em outros filmes que o filme bebe bastante. Mas pra proposta que a Netflix está entregando com o Will Taylor, eu achei muito criativo mesmo, e eu acho que é um filme excelente com uma mensagem extremamente relevante. A partir de agora a gente entra em território de spoilers, então se você não assistiu o filme ainda e não quer ver spoilers, para de assistir agora, deixa só seu like aqui e depois você volta pra ver se você pegou todos os easter eggs que a gente vai falar mais pra frente. Agora a gente vai falar sobre os easter eggs de Clonaram Tyrone. Tem muita coisa pra falar, né, mas vamos lá. Eu vou tentar me controlar pra não sair falando, senão o vídeo vai ficar super longo. A gente começa pelo balde de frango frito. A comunidade negra é sim fissurada por frango frito. A gente tem vários restaurantes lá, né, que também chegaram aqui. A gente tem o KFC, a gente tem o Popeyes, a gente tem o Chick-fil-A, que aliás tem polêmica, mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui agora. Eu tô falando que tem várias marcas de frango frito que são frequentadas pela comunidade negra sim, em sua maioria. E essa piada que o filme usa do frango frito, do povo comer e rir, a gente já viu antes. A gente tem um filme que zoa o Black Exploitation, que é Undercover Brother. Nesse filme aqui eu vou deixar um trecho da cena específica do frango do general. Eles estão tirando sal, né, do frango do coronel. Quem sabe, né, de certas marcas. E aqui a gente tem no filme o frango do general. Vejam esse trailer aqui, esse comercialzinho que passa no filme do Undercover Brother, é muito bom. Undercover Brother é estrelado pelo Ed Griffin, que aliás é outro ator que marcou a infância de muita gente com filmes como Novo no Pedaço e também com Todo Mundo em Pânico, que geral adora. Falando pelo lado sério, a sátira, ela traz uma crítica pertinente a uma coisa real e que não é nada engraçada. É muito importante ressaltar que o filme, né, esse negócio do frango, de ambos os filmes, ele aborda que estão envenenando a comunidade através do junk food, que é a comida, né, que a gente tá falando de frango, de lanche de fast food. É importante o filme falar do envenenamento da população, né, através da comida fast food, porque isso acontece muito em bairros, principalmente negros e bairros latinos, né, dos Estados Unidos, tem muito junk food. Né, a cada esquina você vai, tem um restaurante fast food vendendo junk food pra você. Junk food é muito mais barato do que uma comida normal em um restaurante lá. Então, obviamente, a população que mora principalmente em locais mais periféricos, provavelmente a população vai comer mais junk food do que comer a comida saudável do que fazer em casa. Eu vou deixar, obviamente, tudo que eu tô falando a partir de agora, eu vou deixar links, né, na descrição do vídeo com pesquisas e com matérias de jornais e veículos de lá, falando um pouquinho sobre tudo isso que a gente vai mencionar aqui. Já o segundo easter egg eu achei muito relevante e importante, é relacionado a Yo-Yo. Em algum momento a gente percebe que a Yo-Yo diz que ela dá a entender
que ela já trabalhou com outra coisa além de ser garota de programa. Pela forma que ela fala, talvez ela tenha tentado uma carreira no jornalismo investigativo, ou talvez ela já até tenha trabalhado para a polícia. A gente não consegue saber, né? Tipo, o filme ele não contextualiza isso, mas ela dá indícios de que ela já foi além. Por que é muito importante isso? É muito importante que as duas garotas de programa do filme, que são mulheres negras, que elas tenham essa referência à educação superior. A gente começa pela garota de programa de cabelo rosa, que diz que está fazendo programa para pagar a faculdade. Eu não sei se vocês sabem ou se lembram, mas os tuition fees, que são as contas de débito estudantil nos Estados Unidos, são extremamente caras. Você passa a sua vida, você casa, você constrói família e você ainda está pagando o seu student loans, que é o empréstimo, né, que você recebe estudantil. E essa mensagem é muito importante porque, segundo pesquisas, a mulher negra nos Estados Unidos é a que mais chega nas universidades, né, em relação aos homens negros. Então, vou deixar, novamente falei, vou deixar a pesquisa nos comentários para vocês verem, mas isso é muito relevante o filme trazer, essa mensagem de que as mulheres, elas são as mais educadas em termos de educação universitária, né, superior, por exemplo, porque esse é um ponto importante. Se as duas mulheres negras, elas têm faculdade e ainda assim elas têm que trabalhar como garota de programa porque elas não conseguem se sustentar com outro tipo de emprego, isso mostra como o sistema ele é falho, ele é feito para a comunidade e para essas pessoas não serem bem-sucedidas. É muito relevante esse tema. E eu adorei a Yoyo como, mesmo sendo a pessoa que é a garota de programa, né, a gente vê que ela não tem cópia, ela não tem um clone, né, porque provavelmente os cientistas e o cientista mor, que depois a gente vai falar, eles veem ela como alguém irrelevante. E ela acaba se provando a pessoa mais relevante da história, ela que resolve o caso. Isso mostra que, tipo assim, dos três, né, do trio principal, é ela que traz as soluções. Então eu achei isso genial. E a melhor parte é que ela usa um livro dela da infância, que é Nancy Drew. Pra quem não conhece, Nancy Drew é uma saga de livros infantis onde uma menina investiga casos super bizarros. Por que é importante isso e por que é importante a Yoyo ter isso? Ela tá usando o livro, ela carregou conhecimentos desse livro da infância até lá. Mesmo sendo um livro infantil, a Nancy Drew, ela mostra como a leitura é importante, como a leitura foi importante para Yoyo. A leitura e a educação são a chave para a libertação da comunidade. Vocês têm noção dessa mensagem? Ela não foi falada desse jeito que eu tô falando, mas ela foi mostrada, né? Um bom roteiro, ele não fala, ele mostra. E foi isso que eu, particularmente, captei da Yoyo, falando tanto de Nancy Drew. Tipo, olha o que eu aprendi. É um livro infantil e ela levou os ensinamentos para a vida. Então eu acho que essa é a mensagem importante. A leitura, a educação, ela é a chave para você realmente poder libertar a sua comunidade. Agora falando sobre o lado dos testes com a população da cidade de Glen. Para quem não conhece, existiram muitos testes feitos com a comunidade negra, né, experimentos, desde quando os negros escravizados chegaram nos Estados Unidos até hoje, inclusive, o que é mais assustador. O experimento de Tuskegee, vou falar bem rapidamente sobre ele, foi numa época em que homens negros estavam com sífilis e cientistas começaram a testar neles vários produtos para achar uma cura. Eles nunca disseram para esses homens negros o que eles tinham. Eles nunca procuraram uma cura, né? E o pior, as coisas e os remédios que estavam dando para eles estavam piorando os sintomas. Então, tipo, esse teste foi muito conhecido como o principal que causou esse medo que a comunidade negra hoje dos Estados Unidos tem ao sistema de saúde, que é um medo justificado. Falei logo no começo do vídeo. As teorias da conspiração da comunidade, infelizmente, acabam se provando verdadeiras com o tempo. E esse experimento foi uma delas. Porque é muito triste pensar nisso. E aí a gente vai falar de mais uma coisa. E eu sei que esse tema é pesado, mas ele é relevante e é importante falar porque tem tudo a ver com o filme.
Outro experimento super relevante para a gente colocar aqui nessa história junto com o Tuskegee foi um experimento feito por ginecologistas europeus nas mulheres escravizadas negras, na época da escravidão. Não sei se vocês sabem, é muito pesado, mas os experimentos ginecológicos eram feitos em mulheres, né, escravizadas negras, sem anestesia, sem nada, porque existia-se um estereótipo de que a mulher negra é mais resistente à dor. Esse estereótipo é carregado até hoje em 2023, no sistema de saúde do mundo inteiro. Existe esse estereótipo que é mentira, é errado, de que as mulheres negras elas têm pele mais resistente e são mais resistentes à dor. Isso é mentira, gente, a gente não tem. Nós somos exatamente iguais em questão de saúde. A questão é que os médicos daquela época, médicos, né, ginecologistas daquela época da escravidão até agora, usavam como desculpa para poder torturar as mulheres negras. Então tudo que a gente tem de procedimentos obstétricos e tudo mais foram testados primeiro em mulheres escravizadas, né, e que muitas sofreram demais. Então quando a gente pensa em saúde, sistema de saúde, e por que a comunidade negra dos Estados Unidos tem tantas teorias e tanto medo e ódio de saúde, do sistema de saúde específico, existe um motivo. Foi um sistema criado justamente para torturar pessoas negras inicialmente, nos Estados Unidos especificamente eu tô falando. Então, entende-se porque a comunidade tem tanto medo. E o filme Clonaram Tyrone aborda justamente isso, experimento feito justamente com a comunidade negra, né? A gente tá vendo de uma forma mais escrachada, claro, no filme, mas a grande mensagem por trás é essa. Ele está fazendo uma referência a todos esses experimentos que muita gente até pensou que era teoria da conspiração e que depois se comprovaram reais, até com fotos comprovando. Tudo isso que eu estou falando vai ficar nos links da descrição do vídeo. E para fechar, a ideia de assimilação foi a mensagem mais genial do filme. Porque é isso da assimilação que acontece na nossa comunidade. Em algum momento, o verdadeiro Fontaine, né, não é o nome verdadeiro, que é o cientista, ele fala pro Fontaine de por que isso está acontecendo. Ele usa uma frase específica, ele fala: assimilação é melhor do que aniquilação. Essa mesma mensagem está ressonando em filmes como Corra, que é o Get Out do Jordan Peele. A assimilação é uma coisa que existe até hoje em todas as comunidades negras, né? E o filme toca justamente nessa mensagem da assimilação. E essa mensagem é muito verdadeira, porque a comunidade ela precisa se assimilar, se assimilar, ou pelo menos precisou a vida inteira para poder se encaixar. A assimilação tem de várias formas e vai muito além de alisar os cabelos, e a gente vai falar sobre várias formas de assimilar que o filme menciona e que também a vida real usa. Em vários momentos o filme traz referência à assimilação. Começa com um produto de permanente para alisar o cabelo crespo. Logo em seguida a gente tem o padre ou pastor, que ao invés de dar mensagens de esperança, né, e empoderamento para a comunidade, faz completamente o contrário, instaurando medo e colocando uma doutrina de obediência nessa comunidade negra. É totalmente a mensagem contrária. Aí a gente também tem o Michael Jackson. Essa eu achei super metalinguagem, porque muita gente acha que o Michael Jackson ele quis se branquear, mas não é verdade. Ele teve uma doença que foi o vitiligo. E a questão interessante que para quem conhece o Michael Jackson e continuou seguindo ele quando ele estava em vida, né, o trabalho dele, viu que a vida inteira ele continuou se identificando como um homem negro. Ele continuou lutando pela causa negra mesmo com o branqueamento. Então eu achei que foi uma referência bem relevante para você ver como o cientista principal estava errado e como ele via errado a forma de assimilação. E a gente também tem o cabelo crespo, né, o cabelo afro, que ele é utilizado também como piada nesse filme, mas no sentido de que aqueles caras de pele branca, cabelo afro, e ele até faz a piada do o cabelo é muito difícil de esconder. Isso é uma referência à vida real, porque filhos de casais interraciais, onde geralmente um pai é branco e outro é negro, né? Geralmente as crianças elas ainda têm o cabelo crespo. Dificilmente as crianças de um casal onde um é branco e um é negro, dificilmente a criança não vai ter cabelo crespo. Cabelo crespo é o gene, né? Que geralmente vai ser a herança da criança por aí. Então eu achei muito interessante
Fora que os atores brancos que eles colocaram pra ter o cabelo afro, na verdade são só atores negros com a pele bem clara, mas eles ainda são negros. Eu achei muito interessante e muito importante essa mensagem. O final mostrando o verdadeiro Tyrone, alguém bem mais novo, né, que dá o título do filme, eu achei genial. Assim, não sei, tem gente que não vai gostar desse plot twist, mas eu achei genial, porque esse segundo plot twist mostra que o experimento daquele cientista deu certo e que já está acontecendo a experiência de clonagem por toda a América e não só pelo Glenn. E essa é a teoria da conspiração deles, de que eles estão clonando as pessoas do bairro. Isso está acontecendo não só na cidade de Glenn, que a gente achou que era uma cidade fictícia. Não, está acontecendo nos Estados Unidos inteiro. Como no caso do Tyrone, está acontecendo na Califórnia. Até a música que eles usaram da Erykah Badu, inclusive, música maravilhosa. Eu soube depois que a Erykah Badu regravou a música pro filme pra poder falar clonaram o Tyrone, em vez de é melhor você ligar pro Tyrone, que é o que ela fala na música, tipo, ela fala clonaram o Tyrone. Eu achei muito legal ele usar essa música da Erykah Badu. A Erykah é um dos grandes símbolos do afrofuturismo e do afrosurrealismo na música, então nada mais justo do que colocar ela nessa trilha sonora. Até mesmo Fontaine, a Yo-Yo e os Lick serem os estereótipos que eles são nesse experimento, nessa cidade de Glenn, mostra que o homem, né, o cientista, ele tá querendo reforçar esses estereótipos, porque ele fala, não, a gente precisa de homens como Fontaine. Fontaine não é um homem de verdade, ele é um clone. Por que precisa dele? Aí ele diz, para instaurar medo. Então até esses estereótipos, o filme dá uma cutucada e fala, por que a gente está alimentando esses estereótipos ainda? A gente precisa se libertar. Aquela frase que todo mundo adora usar, né, hoje em dia, que é woke, todo mundo, aliás não, né, os conservadores usam de forma errada. Woke é mais uma das palavras do vernacular americano negro, né, que o AAV, que é o inglês falado por negros, falam. E essa palavra stay woke, na verdade, é uma gíria para você acordar, para você cortar as cordinhas e você sair da manipulação mental. Isso é o stay woke, que até o Childish Gambino fala na música dele, né? Então, tipo, é muito importante a gente falar sobre isso e ter esses estereótipos, porque ele tá falando, a comunidade precisa se libertar dessa manipulação mental, precisa se libertar desses estereótipos. E a grande questão do filme é que a comunidade precisa se unir. É genial que as duas gangues que são inimigas mortais se unem no final para derrotar um inimigo em comum. Qual que é a mensagem do filme? A comunidade, ela precisa se unir para fazer a força. A união faz a força. Essa é a mensagem principal de Clonaram Tyrone. E o que um traficante, um cafetão e uma garota de programa têm em comum? Unindo forças, eles podem revolucionar o mundo. Guardem essa mensagem na cabeça. Por hoje é só. Coloquem aqui nos comentários se vocês assistiram o filme, se vocês gostaram. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.